Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 4 de abril, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira, os mercados globais começam o dia sem grandes novidades, depois de uma segunda-feira aí que foi muito, mas muito agitada, em que a gente teve ontem como principais destaques a divulgação de indicadores de atividade econômica no mundo, os famosos PMI. Nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do ISM de manufaturas e a principal notícia do dia de ontem, que acabou sendo aí o corte inesperado da produção por parte da OPEP+, da produção de petróleo, que acabou aí trazendo bastante volatilidade. Inclusive, né, a gente teve o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, dizendo que essa atitude inesperada da OPEP+, em cortar a sua produção, pode fazer com que o trabalho do Fed em reduzir a inflação seja mais desafiador. Também queria comentar aqui com vocês que, apesar desse sentimento aí que começou no mercado ontem, de que uma valorização da commodity iria trazer mais impactos inflacionários, de certa maneira, esse aspecto acabou sendo um pouquinho amenizado depois da divulgação do ISM de manufaturas nos Estados Unidos. Ele veio abaixo das expectativas, mostrou uma queda acentuada da atividade industrial norte-americana e a abertura do indicador, ou seja, avaliando, né, seus dados mais qualitativos, ele acabou mostrando sinais evidentes de um aumento de probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos. E acredito que a divulgação hoje, né, do ISM de serviços pode ser fundamental aí para a gente medir a real temperatura da economia americana, dado que a parte de serviços representa aí uma grande parcela aí do que é o PIB nos Estados Unidos. Beleza? Sobre as bolsas hoje, pessoal, nós temos bolsa de Xangai na China que fechou em alta de 0,5%, bolsa de Hong Kong caiu quase 1%. Bolsa japonesa alta de 0,35. Na Europa, nós temos Londres subindo 0,09, Paris na França alta de 0,70 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de quase 1%. Futuros norte-americanos, S&P 500 subindo 0,38, Dow Jones subindo 0,23 e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX bastante comportado, alta de 0,32 a 18,61. DXY, dólar index, né, se desvalorizando, uma queda de 0,20 a 101,91 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 3,45, subindo 0,66. Bitcoin praticamente no 0 a 0, 28.250 dólares. E mais um dia, na verdade, positivo para a maioria das commodities, principalmente o petróleo. Antes de falar das commodities, pessoal, acho importante dizer que mesmo com esse dia aí de poucas novidades, os mercados globais ainda seguem com esse tom mais otimista. É o que eu venho compartilhando com vocês. O mercado ele vai oscilar dentro de uma narrativa que envolve ainda uma inflação persistente e que isso pressiona o Fed a adotar uma política monetária mais contracionista, o que é ruim para as economias globais. Por outro lado, uma expectativa de que o trabalho do Fed já poderia estar muito próximo de ser concluído, abre espaço para uma recuperação de diversos tipos de ações globais, principalmente aquelas que têm uma correlação inversa com a taxa de juros nos Estados Unidos, que nós podemos dizer aqui com tranquilidade, as ações de tecnologia e os criptoativos. Beleza? Então o mercado vai ficar nessas duas narrativas, na dança do caranguejo, de um lado para o outro, e isso é o que traz volatilidade. Por isso que a semana às vezes começa de um jeito, termina de outro, o mês começa de um jeito, termina de outro. Então, para você que é investidor, que consegue acompanhar o mercado com mais proximidade, novamente, existem aí diversas oportunidades. Para você que tem um foco mais no longo prazo, tem duas alternativas. Você vai montando a sua carteirinha aos poucos, sabendo aí dos riscos, ou espera com tranquilidade aí, né, digamos, porque nós, ao mesmo tempo que a gente tem essa volatilidade, a renda fixa ainda tem uma excelente remuneração aqui no Brasil. Beleza? Para falar sobre as commodities, pessoal, então, como eu já disse anteriormente, o petróleo tendo mais um dia positivo, a quinta alta consecutiva, contrato negociado em Nova York, 81 dólares o barril. Sobre os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre avançando 0,30, níquel subindo 0,90, mas mesmo assim, pessoal, o ouro
o minério de ferro acabou tendo aí mais um dia negativo. Tá? Então, vamos ver aí como que o mercado vai reagir, né, nos próximos dias, mas a princípio, tecnicamente falando e olhando para os fundamentos, eu vejo que existe espaço aí para essa correção. Mercado que começou com aquela tese, né, posicionado em petróleo, depois com os indicadores econômicos sinalizando aí uma recessão, as apostas diminuíram bastante, enquanto isso o minério de ferro se manteve ali firme e forte. Agora parece que o oposto está ocorrendo, pelo menos a curto prazo. Minério de ferro cedendo, né, com notícias aí não tão relevantes em relação ao setor imobiliário na China, ao mesmo tempo que esse corte de produção da OPEP+, acabou sendo aí um trigger super importante. Beleza? Sobre o Brasil, pessoal, olhando para os principais ativos aqui, ações, né, câmbio, juros, a gente continua a ver o mercado de câmbio e juros que acabam apresentando um desempenho bem mais construtivo. A gente já começa a ver, né, os juros mais longos aqui no Brasil sendo precificados a 12%, depois de alguns meses aí na faixa dos 13%, e o câmbio, ou seja, o real frente ao dólar, na faixa ali entre 5,5 e 5,10. Existem diversos fatores que eu já tenho comentado aqui com vocês, que acabam exercendo essa pressão, digamos, positiva no real. Tem a questão da sazonalidade, precificação de menos juros nos Estados Unidos, que já está enfraquecendo o dólar contra outras moedas. O fato, né, da reabertura da China estar acontecendo favorece o movimento das commodities e isso acaba impactando o dólar. Tá bom? Então, por mais que a gente tenha aí diversos problemas ligados ao noticiário local, que já já eu quero falar sobre eles, as forças externas, os ventos externos, por enquanto, seguem bastante positivos e construtivos para o real continuar se valorizando ante o dólar. Beleza? Internamente, pessoal, poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, tá? Na minha opinião, o real poderia estar num patamar bem mais baixo, né, do que está hoje. Mas por que isso não acontece, pessoal? Porque, infelizmente, né, a gente segue ainda com o noticiário envolvendo a questão fiscal brasileira no radar dos investidores. A gente teve na semana passada, né, a divulgação aí do arcabouço fiscal, e isso fez com que o mercado começasse a fazer as suas contas, né? E, obviamente, que essas mudanças, né, que estão sendo propostas vão implicar mais cedo ou mais tarde numa necessidade do aumento de arrecadação. E isso muito provavelmente vai acontecer através de um aumento de impostos. E a dúvida que fica é: quais os setores que vão ser mais impactados? A gente já teve ontem uma amostra disso, o mercado já se antecipou. Bancos e setor de varejo devem ser os mais prejudicados. Vamos ver se isso vai se confirmar ou não, tá bom? E por que isso aconteceu? A gente teve também, inclusive, o Haddad, numa entrevista à Globo News, ele dizendo, né, que é necessário ampliar aí as suas receitas entre 110 a 150 bilhões de reais para que a nova regra fiscal fique de pé, que foi proposta na semana passada. Entre as medidas, né, que estão sendo cogitadas, temos aí uma alteração na CSLL, né, que é a contribuição social do lucro líquido, né, nos quais poderiam gerar aí entre 80 a 90 bilhões de reais, tributação de apostas eletrônicas e combate aí ao, entre aspas, né, contrabando eletrônico, para fechar aí essa conta. Então isso acabou, pessoal, impactando bastante ontem o setor bancário e também as empresas de varejo. Tá? Se isso vai para frente ou não, se nós teremos outros setores que podem ser impactados, como por exemplo, né, o setor elétrico, até mesmo, né, o setor de petróleo, enfim, é uma discussão que ainda infelizmente vai trazer bastante volatilidade. O governo precisa fechar a conta, tá? E alguém vai ter que pagá-la. Quem vai pagar essa conta aí vai ser, no caso, entre aspas, empresas que vão repassar este custo para o seu consumidor final. Beleza? Sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui, a gente teve uma notinha aí do Globo dizendo que o faturamento das lojas físicas das Americanas no mês de março foi superior que ao mesmo período do ano passado, né? Ainda que em 2022 parte do carnaval, né, tenha de certa maneira caindo em março, o resultado mostra aí e reforça a resiliência da varejista mesmo diante aí de todos os problemas que ela vem enfrentando. As vendas online, contudo, tiveram um resultado bem abaixo, tá? Obviamente, as pessoas com medo de comprar pela internet. É muito mais garantido, né? Totalmente garantido se você for na loja lá pegar o produto e comprar. Espaço Laser
informou aí que o seu indicador de vendas de mesmas lojas registrou aí um aumento de 14,8% no primeiro trimestre de 2023, segundo os dados operacionais aí do período. A companhia que encerrou o primeiro TRI de 2023 com 764 novas lojas, sendo que, 764 lojas totais, sendo 573 próprias e 191 franquias. Kepler Weber, ela aprovou um desdobramento da totalidade das suas ações de emissão da companhia, na proporção de 2 ações ON para uma, tá? Para cada uma de cada espécie, sem alteração aí do valor do capital social. Então, o que acontece, pessoal? Desdobramento, ele promove aí que a empresa está buscando diminuir o valor nominal da sua ação, né, não um valor por fundamento, para deixar ela mais acessível ao pequeno investidor, para conseguir aumentar a sua liquidez, beleza? Então, para cada uma ação que você tem, você vai ter 2 agora. Não muda em nada, pessoal, apenas o valor nominal, que fica mais baixo, fica mais acessível, isso aumenta o número de negociações da companhia. PetroRio, ela anunciou ontem que aumentou as suas reservas 1P em mais de 100 milhões de barris, ou seja, aquelas reservas que têm uma probabilidade de existirem em torno de 90%. Isso aconteceu após as campanhas de perfuração da companhia, que acabaram dando resultados aí acima do esperado pelo mercado. As reservas, totais 1P subiram em 550 milhões de barris, um aumento de 27% sobre o que foi estimado no ano passado. E por fim, pessoal, a notícia acho que mais importante do dia, olhando para o noticiário corporativo, é que a L'Oréal disse que assinou um acordo com a Natura para a aquisição da Aesop por 2,5 bilhões de dólares. Atualmente, a Aesop opera aí cerca de 400 pontos de venda e registrou vendas no ano passado de 537 milhões de dólares. A Natura, pessoal, fez muitas aquisições no passado. Isso fez com que a empresa se perdesse, tá? Acho que principalmente depois da aquisição da Avon. E agora está precisando dar 2 passos para trás, já que a empresa está muito alavancada e perdida operacionalmente falando. Notícias como essa, pessoal, reforçam a tese de que um ponto de inflexão chegou para a Natura e que daqui para frente a gente pode conseguir ver resultados melhores para a companhia. Além do fato de que esse valor veio acima das expectativas do mercado, isso vai contribuir aí para que a empresa consiga fazer caixa, melhorando o seu perfil de endividamento. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado ainda segue bastante volátil, mas por enquanto no exterior aí segue com viés mais positivo. Vamos ver se isso também continua aqui para os ativos brasileiros. Acredito que sim. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.